Glória a Deus, glória a Deus. Ô, glória! A paz do Senhor Jesus, igreja. Quem está feliz de estar aqui nessa noite? Se isso é verdade, diga: ainda bem que eu vim! Foi o Senhor quem nos trouxe, glória a Deus por isso. Mais vale um dia nos seus átrios do que 1000 em qualquer outra parte. É melhor estar às portas da tua casa do que habitar nas tendas da impiedade. É bom estarmos aqui, glória a Deus. Feliz de retornar a essa casa, feliz de comemorar esse 1 ano com vocês. Deus abençoe pastor Lucas, Gabi, todos os pastores da casa. É uma honra poder estar aqui nessa noite. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Números, capítulo de número 11. Números, capítulo 11. Glória a Deus. Deus abençoe o ministério de louvor e adoração dessa casa. Pode ficar todo mundo comigo. Viu que eu fiquei doida, não dá uma de equilibrado não, fica doido comigo. Deus abençoe. Que presença de Deus aqui, né, gente? Meu Deus. Feliz de rever gente que eu amo, gente querida. Deus abençoe, Patrick, Priscila. Minha casa ama a vida e a casa de vocês. Números, capítulo 11, gente. Quem achou, diga amém. Amém. Melquisedeque quase estava pregando minha mensagem. Cadê ele? Meu Deus, ele ligadinho, né? Ligadinho, você é um homem de Deus. Falei, Jesus, ele é ligado. Ah lá, Senhor, ele é puro. Ih, Jesus, tu usa ele. Aí eu começo a orar, eu fico, guarda, guarda, Deus, vai livrando, vai guardando, vai. Porque gente como você é rara. Deus te guarde. Glória a Deus. Quase tudo, rapaz, até minhas referências, Caim, não sei o que. Eu comecei, Jesus, para ele, porque eu só trouxe essa mensagem, eu não tenho outra, Senhor. Mas era confirmação. Vamos lá, gente, Números capítulo 11, versículo 4. Nós vamos ler o versículo 4, 5, 6, e depois a gente vai pular para o versículo 33 e 34. Quem entendeu, diga amém. Amém. Deixa eu ver se você entendeu mesmo. Qual é o livro? Qual é o capítulo? Qual é o primeiro versículo que a gente vai ler? Deixa o menino tirar da tela que eu quero ver se você vai continuar ligado. Diz assim o texto: o populacho que estava no meio deles teve grande desejo de outro alimento. Deixa eu ver como é que está a versão de vocês aqui. E o populacho que estava no meio deles teve grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Verso 5. Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça. Já vai olhando para o teu irmão e diz assim: de graça? De graça. Então, gente, esse texto me irrita muito. De graça. Vocês lembram que eles eram escravos, né? Vocês lembram disso? Estão aqui agora dizendo que comia peixe de graça. Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Você vê, é tanta variedade. Vai me dando um ódio. Lembremos-nos. Mas agora seca-se a nossa alma. Na minha versão diz assim, ó: mas agora estamos definhando, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Olha aí. Qual era o próximo versículo que eu ia ler? Hã? Versículo
33. Quando a carne estava entre seus dentes, antes que fosse mastigada, acendeu-se a ira do Senhor contra o povo e o feriu com uma praga muito grande, pelo que se chamou aquele lugar Quibrote Tavá, porque ali foi sepultado o povo que desejou outro alimento. Deixa eu ler nessa versão aqui, ó. Por isso o nome daquele lugar se chamou Quibrote Tavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo. Eu também. Diga misericórdia. Diga amém por essa palavra. Amém. Senta dando glória a Deus aí. Oh, glória. Eu vou contar de 1 a 3. Você vai olhar para o irmão que está do seu lado, vai liberar sobre a vida dele uma palavra que é um grito profético daquilo que determina o que Deus confiou para a nossa vida hoje como palavra de despertamento, de verdade libertadora, despertadora para a nossa vida e para a nossa alma, ok? Quando eu disser 3, você vai virar para o vizinho e vai dizer assim para ele: se controla. Calma que eu não contei até 3 ainda, você já está um pouco descontrolado. Se a ansiedade, Jesus te cura disso também. Eu vou contar de 1 a 3, eu vou contar. Quando eu disser 3, aí a gente vira e de uma vez só, de maneira unissoante, você vai dizer: se controla. Só que você nunca pede para alguém se controlar tranquilão. Tem que exercer uma certa energia para essa pessoa poder entender o que está rolando, tá bom? No 3 você vai dizer: se controla. É 1, é 2, é 3. Se controla. Se controla. Você entrou hoje aqui pedindo de Deus resposta. Se você entrou hoje aqui pedindo de Deus direção, eis aí uma palavra para você: se controla. Se controla. Pastor Cote tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz que quem não tem domínio próprio tem um demônio próprio. Rapaz, isso é sério. Isso é muito sério. Gente, tem uma fumaça aqui. É da glória ou é assim mesmo? É a glória? Meu Deus, então me esconde nessa nuvem, Senhor. Eu estou debaixo de um temor do Senhor tão grande, gente. Minhas carnes estão tremendo. Você acredita? Há um temor do Senhor aqui nessa casa. Aleluia. Deus colocou no meu coração para eu falar de desejo nessa noite. Quibrote Tavá, vale dos desejos, sepultura dos desejos, porque ali o povo desejou outro alimento e morreu nesse desejo. O texto diz que a carne que eles queriam comer e que eles pediram para comer, ela ainda estava presa entre os dentes, eles ainda estavam no processo de mastigação, quando o Senhor lançou sobre eles essa praga, né? E o texto diz que ali, entalados ainda, faleceram com a carne que desejavam entre os seus dentes, e ali foram sepultados por causa desse desejo. Fica até parecendo que Deus castigou porque eles quiseram comer carne, mas não foi exatamente isso. Por isso a gente começa a leitura nos versículos iniciais do capítulo de número 11. O Senhor liberta o seu povo da casa da servidão, da casa de Faraó, do Egito. Esse povo já estava há muitos e muitos anos sendo escravo, sendo cativo. E então o Senhor levanta Moisés, e você conhece essa história, só estou contextualizando para quem não conhece muito, caminhar junto com a gente. O Senhor levanta Moisés para ser libertador do seu povo, e Deus vai adiante do seu povo com sinais, com maravilhas, abrindo o caminho para fazer esse povo herdar uma terra prometida, a terra que ele jurou a Abraão que daria aos seus descendentes, a terra de Canaã, que mana leite
e mel, uma terra de delícias, uma terra que aponta para o cumprimento de todas as promessas que Deus fez ao seu povo. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Só que no caminho até lá, esse povo é de muita dura cerviz, é um povo muito rebelde, é um povo que não entende que liberdade é o maior patrimônio, se a gente pode colocar assim, né? Liberdade é a maior coisa, é o maior direito que alguém pode possuir, que alguém pode usufruir. Irmãos, nada abaixo da sua salvação é maior do que a sua liberdade. Nada, nada. Ser livre é a melhor coisa da vida, do mundo. Nada é como isso. E o povo não entendeu isso, o povo não entendia que muito antes de chegar a Canaã, eles já podiam estar sentindo-se realizados por agora estarem livres. Agora eles são um povo livre, mas eles não compreendiam isso e no caminho murmuravam. E uma dessas murmurações é essa que nós lemos aqui no texto. Eles começaram a serem alimentados pelo Senhor com maná. Quem já ouviu falar do maná? Pronto. Agora, quem já viu uma semente de maná? Alguém já viu uma semente de maná? Não existe, não tem. Porque o maná era um alimento substancial que Deus tirava do seu próprio recôndito celestial. Gente, maná era uma comida, uma substância que só Deus tinha acesso. Só Deus tinha acesso. Eu vejo no exercício do maná, da liberação do maná, eu vejo um pouco de João 15, quando Jesus diz assim: meu pai é o agricultor, eu sou a videira. Porque eu vejo um agricultor, eu vejo um cultivo de maná em um lugar onde só Deus acessa. O maná era algo tão especial, que ele era servido na bandeja do orvalho da manhã. Tão leve ele era. Como pode algo tão leve ser trazido por um orvalho e ao mesmo tempo ser tão substancial a ponto de sustentar uma pessoa? Então o maná é algo muito poderoso. Ele descia repouso sobre o orvalho e ali ele era colhido, e Deus ia disciplinando o seu povo a administrar o maná. Ele dizia: olha, pega só o que vocês precisarem. Gente, isso aqui é muito mais do que falar de comida, é muito mais do que falar de provisão e do atendimento de necessidade. Deus está ensinando esse povo a ficar livre da mente do escravo, aquela mente do tem que guardar mais para não acabar, porque pode acabar a qualquer momento. Aquela mente que depende materialmente de tudo, porque a força de sua vida está naquilo que possui, está naquilo que tem, na dependência do material humano. Então ocorria que Deus explicava para Moisés explicar para o povo: ó, eu vou mandar o maná, vocês vão colher o maná, vocês podem fazer assado, cozido, tostado, moído, vocês podem fazer dele bolo, podem fazer dele pão, ou seja, vocês podem administrar como vocês acharem melhor. Só tem uma circunstância: vocês só têm que pegar o que é suficiente para aquele dia. Porque se vocês pegarem a mais, o que acontecia quando o povo pegava mais? Apodrecia, dava verme, dava bicho. Porque esse povo precisava aprender a confiar no Senhor. E aí ele mandava o maná, o povo comia o maná, começou a guardar o maná, e o maná começou a apodrecer. Era Deus ensinando o seu povo, através daquela provisão diária, a depender tão somente dele. Agora, o que você precisa entender é que o maná era um alimento dado pelo próprio Deus. Então a maior honra, e isso o povo deveria ter em mente, não era o que eles tinham, mas era saber que o que eles tinham vinha da mão de Deus. Essa deve ser a honra da nossa vida. Não é poder contabilizar o que a gente tem, mas é ter certeza que tudo que a gente tem vem da mão de gente. Nenhuma honra é maior do que essa. A gente precisa entender que nem tudo é o que a gente come, mas como a gente é servido. Uma mesa posta e bem arrumada, ela não é avaliada como uma mesa boa, como uma mesa nobre, por aquilo que você serve na mesa, mas pelas pessoas que se assentam à roda da mesa. Alguém está compreendendo o que Deus está falando aqui?
A maior nobreza, a maior honra não está no fato de você possuir coisas, mas de você poder testemunhar de onde elas vieram. Existem pessoas que possuem muitas coisas, mas nunca podem contar de onde vieram. Existem pessoas que precisam criar caminhos escusos e mentirosos para os seus recursos, porque elas não podem declarar de onde vieram. Sonegadores de imposto. Por quê? Não é porque eles têm, mas é porque eles precisam esconder de onde veio. Porque se souber de onde veio, cessa a fonte. Se souber de onde veio, cessa o recurso. Se souber de onde veio, fica exposto. Se souber de onde veio, acaba aquela situação. Então, melhor do que ter o que mostrar é poder dizer de onde veio. Melhor do que poder mostrar é não ter medo de dizer qual é a fonte. Então você tem que entender que a maior honra aqui não é o fato do maná ser pequeno ou ser substancial, mas era saber que ele vinha da mão de Deus. Meu Deus do céu, gente, falar um negócio para vocês aqui. Vocês podem comer a melhor comida do mundo. Se essa comida for para ser comida na presença de gente imoral, corrupta, suja, prostituída, você vai comer o melhor alimento se sentindo a pior pessoa. Porque mais importante do que o que passa pela tua goela é o que passa pela tua alma. Mais importante do que o que passa pela tua goela é o que passa pelo teu caráter. Então o povo precisava entender que lá no Egito, aparentemente, de acordo com o relato deles, que daqui a pouco eu vou para cima do relato deles, de acordo com o relato deles, eles tinham materialmente mais coisas, mas na verdade, aquilo tudo depunha contra eles. De que adianta ter o que comer e ser escravo? De que adianta ter o que comer e não poder usufruir da liberdade? Então, é um contraponto muito grande. Então, veja, não é o que você come, mas é por quem você é servido. E o que eu estou dizendo aqui é que esse povo era servido pelo próprio Deus. Deus. Eu estou declarando essa palavra para dizer que em 2025... seu testemunho, seu frenesi, seu afã, seu desejo não vai ser dizer eu tenho, mas vai ser olhar para o que você tem. E quando perguntarem como você conseguiu isso, você vai dizer: foi Deus que me deu isso, foi Deus quem fez isso. E o que vem da mão de Deus vem muito mais do que o fato de ser substancial, por ser um alimento para o corpo. Ele vem porque ele é saúde para toda a sua vida. E isso inclui a sua família. Irmãos, o dinheiro pode comprar muita coisa, mas tem muita coisa que ele não compra. Família ele não compra, amor ele não compra, perdão ele não compra, comunhão ele não compra, paz ele não compra. O que o Senhor está dizendo é: o que eu vou fazer é substancial, não só porque vai sustentar o teu corpo, mas porque vai preservar a tua alma, vai proteger a tua família, vai guardar os teus negócios, vai te dar uma direção, vai te dar... Eu estou sentindo uma graça de Deus tão grande aqui. Deus está dizendo: se você entender o que significa o maná, se você compreender que não é o afã de querer dizer eu tenho muito, mas é a alegria de olhar para o que você teve até hoje e dizer: ah, foi Deus que me deu. Esta casa ainda não é aonde Ele me prometeu que eu moraria, mas esta casa foi Ele que providenciou até que eu chegue aonde Ele disse que eu chegaria. Eu ainda não uso o carro que Ele disse que eu teria, mas a bicicleta que eu ando, é Ele que me deu graça para usá-la. Ah, Camila, eu ainda não tenho a casa de praia que eu queria ter, mas todo ano Ele abre uma porta de refrigério para eu passar. Deus está alegrando a alma de alguém, e Ele está dizendo: ei, se alegre, porque o que os outros têm, você também pode ter se tivesse dinheiro. A pergunta é se o que vocês têm, se o dinheiro dele pode comprar. É isso que faz a gente ser honrado. Não é poder dizer eu tenho, mas é poder olhar para o carro e dizer: foi Deus que me deu. O filho foi Deus que me deu. O emprego foi Deus que me deu. A família foi Deus que me deu. Deus que me deu. Deus que me deu. Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor.
Diga comigo, é uma honra. É uma honra. Gente, ser servido por Deus é uma honra. É uma honra, gente, ser servido por Deus. Deus te trouxe hoje aqui para dizer para você: eu quero que você pare de comparar o teu futuro, o teu presente com o teu passado. Eu quero que você pare de se comparar com o teu vizinho. Eu quero que você pare de se comparar com o teu concorrente. Não é sobre o que eles têm, é sobre você ter consciência se o que você tem veio da mão. Porque se veio, você vai encontrar repouso nessa resposta. Você vai encontrar alívio nessa resposta. Porque, irmão, o que vem do homem, o homem tira, o homem remove, o homem aumenta, o homem diminui. Mas a palavra do Senhor diz que tudo que o Senhor faz durará para sempre. Tudo que o Senhor faz durará para sempre. Então veja, o que você tem que olhar é que Deus, na verdade, está providenciando para Israel a busca que gostariam de ter todas as outras nações. E o que é, Camila? É ter muito? É ter pouco? Olha para cá. O segredo da vida não é ter muito nem ter pouco, é ter estabilidade. Vasculhe os desejos dos corações dos homens, e você vai ver que por trás de todo desejo se esconde um desejo maior. Qual? Estabilidade. É o que todo homem quer, é o que toda mulher quer, um plano de investimento tão rentável que ele não precise mais trabalhar, mas que o dinheiro trabalhe por ele, a fim de que o que ele ganhe de renda seja o suficiente para sustentar a vida que ele gostaria de ter. Qual é o nome disso? Renda? Não! Estabilidade! Estabilidade. Então, independente de classe social, de quesito financeiro, vá para a origem de todo desejo. Qual é a origem do desejo? Estabilidade. Eu quero um lugar seguro. Por que esse povo pegava o maná que Deus ia mandar todo dia, mas acabou pegando mais do que devia? Porque eles tinham medo de não ter no outro. Porque eles estão procurando o quê? É a busca de todo homem. A busca de todo homem é um lugar seguro, um lugar onde ele saiba que pode descansar. Jesus vai falar sobre isso. Rapidamente ele vai contar sobre um homem que juntou para si muitas sementes, ao ponto que ele precisou aumentar os seus celeiros. O que esse homem está procurando, gente? Estabilidade, viver de renda. E ele aumentou os seus celeiros e ele disse: eu vou colher todas as sementes, vou amontoar tudo no celeiro. E quando tiver tudo pronto, abre aspas, sou eu que estou parafraseando para a gente entender a história, eu vou ser feliz, eu vou ter alcançado a minha realização. E aí o Senhor, contando a história, ele vai dizer: louco, a voz que decai do céu, louco, esta noite pedirei a tua alma, e o que tu tens, para quem ficará? Porque na busca de ter, a gente fica tão ocupado em ter, que não usufrui do que tem. E olha como Jesus chama tal homem, tal desejo, louco. Por que louco? Porque estabilidade só existe em um lugar, e não é um lugar, é uma pessoa. Toda a segurança que a gente procura não está no banco, está em uma pessoa. Toda a estabilidade que a sua alma almeja não está num negócio, está numa pessoa. Com todo carinho a você, chefe do Bitcoin, com todo carinho a você, investidor, invista, distribua negócios, diversifique. Mas Deus me trouxe hoje aqui para dizer: não deposite sua confiança nisso. Por quê? Porque senão você será louco. Por quê? Porque estabilidade não está no banco, estabilidade não está numa geografia, estabilidade está numa pessoa. E é a pessoa de Jesus Cristo. Quem está nesta pessoa está seguro. Quem está nessa pessoa não teme o legislativo, o executivo, o judiciário. Quem está nessa pessoa não teme governos. Quem está nessa pessoa sabe o que Isaías soube no ano em que morreu o rei Uzias. Eu, Isaías, vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Oh meu Deus, eu estou sentindo uma... enquanto eu estou pregando aqui, Deus está dizendo: eu estou vinculando
o lugar da tua estabilidade, o lugar da... Sabe por que tua alma está ansiosa? Sabe por que você está desenvolvendo tanta crise de ansiedade, uma atrás da outra? Não é porque está faltando substância neural, não. Alguns aqui até são, mas boa parte não é não. Boa parte está assim, preocupado com o que vai comer, preocupado com o que vai vestir. Mas para Jesus implementar o reino dele, ele teve que dizer isso aos seus discípulos. Eles estavam preocupados, eles andavam com a dona, com a pessoa da estabilidade, mas eles não tinham estabilidade. Eles andavam com o dono do governo, mas eles não tinham paz. Eles andavam com o príncipe da paz, mas eles não tinham segurança. Por quê? Porque isso não é geográfico. Não basta você ser crente de uma igreja, não basta você ter um nome no hall de membros. A questão aqui não é geográfica. Não importa se você mora no Brasil e investe no dólar. A questão não é geográfica. A questão é espiritual, é mental, é intencional, é emocional. Jesus disse para eles: eu não quero vocês preocupados com o que vão comer, com o que vão vestir. De todas essas coisas, o vosso Pai que está no céu. Eu acho lindo. Jesus poderia ter dito vosso Senhor, mas ele diz não, o vosso Pai. O vosso... Só quem é pai aí levanta a mão. Quem é pai levanta a mão. Pai, mãe, pai, mãe, pai, mãe. Pronto. Só quem tem filho de menor, só quem tem filho de menor, levanta a mão. Quando você recebe a conta de luz, tu dá na mão dele para ele pagar? E as compras do mês, tu dá para ele fazer? Não, porque ele é seu e você é responsável. Eu acho lindo porque Jesus está falando sobre necessidades básicas, comer, vestir. Então ele poderia ter dito vosso Senhor, mas não, ele diz o vosso. Agora diga para mim, quando a luz está acendendo, seu filho sabe que a luz foi paga, sim ou não? Sim ou não? Ele só sabe que a luz está acendendo. Ele sabe quanto que custa meio quilo de carne, mas ele deixa de comer por não saber quanto custa? Porque ele tem um, ela tem um. O Senhor está dizendo, se vocês sendo maus, sabem ser responsáveis, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, que fará o vosso Pai que está no céu. Qual dentre vós, se o filho pedir um pão, você vai dar uma pedra? Qual dentre vós, se o filho pedir um peixe, você vai dar para ele uma serpente? Se vocês sendo maus, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, como vocês acham que vai se comportar o vosso Pai que está no céu? Jesus disse, eu não quero vocês assim. Olhem para os lírios do campo, eles não trabalham, nem diurno, nem nenhum outro turno, e nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Olha para as aves do céu, elas não batem ponto, elas não sabem onde fica o Bradesco, o Itaú, o Banco do Brasil, elas não têm a menor noção do que é Ibovespa, mas na hora de comer elas comem, na hora de dormir elas têm seus ninhos, coisa nenhuma lhes faltam. Será que não seria a vossa vida mais importante do que os lírios do campo? Será que não seria a vossa vida mais importante do que as aves do céu? Ele me trouxe hoje aqui para te dizer, ei, a estabilidade que você procura não está no patrimônio que você está construindo. Isso aí passa, irmão. Vem um furacão e leva, vem uma enchente e derruba. A roupa, a traça destrói. Jesus diz, cuide para que os tesouros de vocês estejam aonde o ladrão não rouba, onde a traça não corrói, porque tudo isso é passageiro. Eu sou da década de 80 e eu me lembro que nesta época o militarismo era a melhor carreira para seguir. Na década de 90, ser servidor público era a melhor carreira para se servir. Eu me lembro que 4 anos antes da pandemia, todo o militarismo ficou sem receber em alguns estados mais de 4 meses. Eu me lembro que no poder público passou-se a época em que o ideal de faculdade ela era pública e tinha-se referência. Assim também para os servidores que já ficaram sem receber por problemas governamentais. Veja como a estabilidade que o homem procura é como um gráfico de um eletrocardiograma, dependendo de circunstâncias externas, internas, exteriores. Aí você vai entender porque que Isaías vai dizer, eu vi um alto e sublime trono,
Ele não tinha acesso a esse alto e sublime trono, mas ele sabia que este trono governava todos os tronos. Ele sabia que este trono governava todos os poderes. Ele sabia que este trono tinha poder e domínio sobre tudo que existe. Filho, filha, você precisa estar de olho nele. É ele quem governa os reinos, os poderes da terra. Você olhava para a pandemia em 2019, no início do ano, olhava a notícia na China e você pensava, isso nunca vai chegar aqui não, porque no Brasil essas coisas não chegam. Depois de meado do ano, estava todo mundo de máscara, lockdown, tudo parado. E quem é que não entrou em crise? Quem é que não ficou louco da mente? Quem é que continuou comendo, vestindo, calçando? Aqueles que não estavam apenas com seus olhos nos bancos, porque a pandemia mostrou que dinheiro não cura, dinheiro não salva, dinheiro não livra da morte. Ela pode te dar uma estabilidade diferente, mas não livra. Teve gente que estava no Sírio Libanês e infelizmente veio a falecer. Teve gente que estava no SUS, no postinho de casa, e está hoje aqui contando vitória, porque a vida e a morte quem dá é Deus, quem levanta e quem abate é Deus. No ano em que morreu o rei Uzias, eu, Isaías, vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. A sua glória enchia a casa, os umbrais das portas se moviam com a voz do que clamava, e eles diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. É a glória de Deus que sustenta, é a glória de Deus que livra, é a glória de Deus que organiza. Não é um lugar, grite comigo, não é um lugar. Você não gritou, diga, não é um lugar. Diga, é uma pessoa. É uma pessoa. Eu não estou dizendo que Deus não trabalha com lugares. Eu não estou dizendo que Deus não trabalha com direções. Eu não estou dizendo que o nosso Deus não dá destinos geográficos. Só que todos eles não vêm provenientes de um cálculo, mas de uma pessoa, de uma direção assertiva, específica, imutável, que não tenta nada, que só fala e faz. Oh, meu Deus. Certa feita, Jesus estava falando com seus discípulos, e ele trouxe uma mensagem muito dura naquele dia, e a multidão começou a se dispersar, e um lugar que estava cheio, de repente começou a ficar vazio. E aí Jesus não é como a gente, que vê o povo levantando e indo embora, e começa dizendo: vai embora não, daqui a pouco vai ter uma oração de poder. Vai embora não, daqui a pouco fulano vai cantar. Meu irmão, Jesus não é assim não, tá? Isso aí é coisa de dirigente de culto. Jesus não é assim não. Quando dissipou e o povo começou a ir embora, Jesus virou para os seus discípulos, porque eles disseram assim: quão duro é esse sermão, quem suportará essa mensagem? Aí Jesus olha para eles e diz assim: vocês não querem ir embora também não? Irmão, quer ir embora, não precisa esperar dar 10 horas não. Jesus não conta culto por horário, conta culto por vontade de ficar. Não quer ficar, já deu para você, vai levantando e vai indo, de boa, de boa. Com Deus não é assim não, Ele só quer que fique quem quiser ficar. Ah, Camila, não, mas eu gosto de ser ético, então o protocolo é para o homem, está de parabéns, mas para Deus isso não quer dizer, porque Jesus não avalia resultado, Jesus avalia processo. Ele gosta de ver um meio pelo qual e não aonde você está. Então veja, aí Jesus diz assim para os seus discípulos: e vocês não querem ir também não? Aí Pedro, rapaz, vai estar iluminado aquele dia, e sob revelação ele vai dizer: para quem iremos nós? Aleluia. A gente até canta, para onde? A gente até canta, licença, licença poética, não há problema nisso, mas a palavra não diz para onde, diz para quê, porque não é um lugar, é uma pessoa. Eu estou sentindo uma graça de Deus para te libertar hoje aqui. Tu vai sair daqui levinho, levinho. Eita,
Você vai ver que Deus não liberta só de demônio, não. Ele também liberta de ideias erradas, fardos equivocados. Você está ansioso, sabe por quê? Seu parâmetro virou rede social. Seu parâmetro virou feed. Você fica se comparando o tempo todo. Aonde eu tenho que estar, aonde eu tenho que investir, com quem eu tenho que ter network. O Senhor te trouxe hoje aqui para dizer: ei, volta a entrar no teu quarto, fecha a tua porta e começa a entender que nem tudo é sobre o lugar, mas tudo é sobre a pessoa. Para quem iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Eu vou contar de 1 a 3, você vai obedecer a palavra. Levante a mão direita, o mais alto que você puder. Eu conto 1, 2, bota a esquerda na mesma altura. Se você pode e tem saúde, faz isso agora. Quando eu disser 3, você vai botar a mão no ombro do teu irmão e vai dizer assim para ele, ó: estabilidade, quem dá é Deus. É 1, é 2, é 3. Bota a mão e diga: estabilidade, quem dá é Deus. Deixa Deus cuidar da tua casa. Confia, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, confia nele, e o mais Ele fará. O dólar não traz o Senhor, a saúde não traz Deus, o plano de saúde também não traz saúde, e o seguro do carro não te garante que você não vai ser assaltado. Entenda, o que você quer conquistar não te dá de verdade o que você quer ter, mas se o que você quiser ter for Deus, Ele pode trazer tudo o que você desejará conquistar. Agora veja, eu não vou servir a Deus pelo que eu posso ter, porque quando eu entendo que tudo que eu preciso não está num banco, não está numa empresa, não está num relacionamento, mas está em Deus, logo eu não preciso ter para sentir-me realizado. É por isso que tu vê crente que às vezes está duro, mas está feliz. Por quê? Porque ele está debaixo da paz que excede todo entendimento. Deus trouxe gente hoje aqui, e o que eu estou pregando não é que todo pobre é feliz, mas também não estou dizendo que todo rico é. O que você está dizendo? O que eu estou dizendo é que todo salvo tem que ter alegria da salvação, de saber que a sua vida, está numa pessoa. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Israel, confia nele, confia nele. Enquanto eu estou pregando aqui, o Senhor está dizendo: eu te trouxe nesse culto para voltar a te dizer, volte a confiar em mim. Não é sobre ter muito, não é sobre ter pouco, é sobre saber que o que eu tenho vem da mão de Deus, e a mão de Deus não me deixa padecer, a mão de Deus não me deixa falhar, a mão de Deus não me deixa ficar destruído. A mão de Deus tem segurança, tem alívio, tem refrigério, tem cura, tem abertura de porta. A mão de Deus, a mão de Deus. Meu Deus. Não, Camila, porque esse ano ainda eu vou me mudar para a América. Só se mude para a América se a mão de Deus te disser que o teu lugar é lá. Se não é, se Deus não falar, não vá, porque não é um lugar, é a pessoa de Jesus. É a pessoa, é a pessoa. Fique aonde Ele estiver, vá para onde Ele mandar. Ô Israel, entenda essa honra, Israel. Não é o que você tem, é pela mão de quem você é servido. É nisso que está a sua segurança, Israel. É nisso que está a sua estabilidade, Israel. É isso que faz você ser diferente das nações estrangeiras, Israel. É isso que o seu Deus faz Ele ser diferente de todos os outros, conhecido por todas as outras nações. Israel, todos os outros deuses esperam para ser servidos daqueles que o adoram. Você serve a um Deus que te deu primeiro, te amou primeiro, te serviu primeiro. Você não conhece outro Deus com uma identidade tão resolvida igual ao nosso Deus. É incrível, Ele é demais.
Então, Israel, é sobre isso, Israel. É sobre saber que o que você tem vem da mão de estabilidade, é isso. Davi disse assim, ó: fui moço, agora já sou velho, e nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência virá mendigo. Que é isso? São filhos que pertencem a Deus. É uma geração que serve a Deus. É uma família que decidiu confiar em Deus. Oh, meu Deus. Israel precisava entender que o que abre a porta para o milagre que você quer receber é não reclamar do que Deus fez, mas é agradecer por aquilo que você já tem. Você precisa entender que a praga do Senhor veio sobre eles, não porque eles quiseram um outro alimento, mas porque para ter este outro alimento, começaram a desdenhar do anterior. Você não pode fazer isso. Você nunca pode passar na frente da casa que um dia te abrigou e dizer: Deus me livre que um dia eu morei aqui. Você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso. Você não pode olhar para alguém que um dia te ajudou com 20 reais, mas que hoje não tem 20 mil, e tratar essa pessoa como se ela não fosse nada hoje, porque hoje você tem mais do que ela. Você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso. O que abre um milagre para a próxima fase não é o querer ter, é o ser grato pelo que eu, entendeu? Qual é o princípio da palavra? Ser fiel no pouco, que no muito. Quem não cuida da casinha de pau não vai receber da mão de Deus o porcelanato. Pode receber do agiota, da treta, do que você for fazer com seu esforço, seu suor, seu trabalho, amém. Só que eu não vim falar hoje sobre o seu braço, eu vim falar sobre ser servido da mão de Deus. E a mão de Deus não serve ingratos. A mão de Deus não serve murmuradores. A mão de Deus não serve gente que negligencia o que tem, que não agradece pelo que tem. Israel precisava entender que eles não precisavam desdenhar do que tinham para ter o que desejavam. Eles não entenderam isso. E aí eles foram por um caminho. Por que eles desejaram comer carne? Esse desejo não era deles. Quem está me ouvindo bem, diga amém. Você lê o texto comigo. Quem teve desejo de comer carne, Israel ou o populacho? Populacho. Quem é o populacho? É o povo no meio do povo que não pertence ao povo. Esse povo são os vizinhos que abraçaram a ideia de uma nova terra. São imigrantes que abraçaram a ideia de um novo Deus. E não há problema neles fazerem isso aqui não, desde que eles fizessem como Ruth fez com Noemi. Teu povo é meu povo, teu Deus, onde você pisar eu também piso, e onde você for sepultado ali eu também morrerei. Aí ok, mas não. Esse povo continuou com uma mentalidade egípcia no meio de um povo hebreu. Então quem eles são? Eles são um povo no meio de outro povo, achando que são o mesmo povo. Tem populacho aqui nessa noite. Sempre haverá populacho. É gente que acha que porque está no meio do povo também é povo. Mas não é. Não é. Ocorre então que esse povo teve desejo de comer carne. Quem ficou fastiado do maná não foi Israel, foram os egípcios e os imigrantes que vieram no processo de libertação, chamado populacho. Esse povo começou a ter desejo de comer outro alimento e começaram a rejeitar o maná. Tal sentimento começou a influenciar Israel, porque eles não tinham esse sentimento e ficavam quietinhos. Eles tiveram esse sentimento, tiveram esse desejo. Completa aí para mim, por favor. Eles tiveram esse e começaram a incutir o mesmo desejo em Israel, porque eles têm o desejo, mas não têm acesso. Só o povo de Deus tem o acesso. Ó, eles podem desejar, mas não podem pedir. Eles podem desejar, mas não podem falar com Moisés.
Eles podem desejar, mas não podem pedir para falar com Deus. Não podia. Então o que eles faziam? Já que eu não posso pedir o que eu desejo, eu vou incutir na mente de quem pode pedir o meu. Se você olhar o texto no versículo 4, você vai ver que é este povo que deseja e que então começa a falar com Israel. E aí Israel vai fazer o quê? Vai começar a chorar. Porque Israel é aquela que influencia. Todas as vezes que você não está exercendo sua influência, você está passivo de ser influenciado. Paulo vai dizer categoricamente, ele vai dizer assim: não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Entenda, Israel, que eu estou pregando para Israel de Deus hoje aqui. Entenda. Não vem com essa conversa fiada de que você é neutro, de que você é neutra. Não, Camila, eu estou no meio do povo, mas eu não falo nada, eu só observo. Não, olha só, eu ouço eles falarem, mas eu não falo nada, pois eu vou lhe falar rasgado como Deus está me autorizando a dizer. Não pense você que só ouvir e não falar, não rebater, não retrucar, não opinar, vai te tirar da condição de ser influenciado. A maior influência que nós vivemos é a que pensamos que não vivemos. Explica, Camila. É aquela que é incutida paulatinamente, é aquela que é incutida gradativamente, é aquela que faz você acreditar que essa ideia saiu da sua cabeça e não da cabeça de outra pessoa. E como é que o sistema mundano trabalha? Ele trabalha dessa maneira. Nenhuma série, nenhum seriado de TV, nenhum filme do dia para a noite passou a ser o que é hoje. Todo o desenvolvimento da arte, da cultura que nós vemos, ele vem num movimento progressista, evolutivo, para poder influenciar em larga escala de massa. O que, por exemplo, um dia já foi escândalo para a igreja, hoje não é. Como é que isso consegue se entrar dentro do seio eclesiástico? Não é do dia para a noite, é devagarinho, é aceitando pequenas coisas, é tolerando isso, é tolerando aquilo. E assim é todo o sistema de influência em cadeia, em massa. Não pense você que se você ficar o dia inteiro maratonando uma série tranquilinha, mas você maratona toda semana, você consome todo tipo de produção existente na terra, seja de alimento, seja de moda, seja de entretenimento. Aí no cabo de 10 anos, você quer dizer para mim que nenhuma novela te influenciou? Você quer dizer para mim que nenhum filme? Oh, meu irmão, então você é o mais influenciado de todos, a ponto de ter sido cego pelo próprio ego de uma consciência corrompida, achando que ninguém te influencia. Pois eu vou lhe dizer rasgado: tudo que você viu, tudo que você assistiu, tudo que você consumiu, cada ambiente que você entrou, cada amigo que você teve, cada pessoa da sua família que você se relacionou, ela desenvolveu um nível de influência em alguma área ou em todas as áreas da sua vida. O ambiente que você frequenta tem o poder de moldar você, as conversas que você tem o poder de influenciar você. O orgulhoso e ignorante é aquele que acha que não tem esse poder, que aonde ele entra ninguém influencia, aonde ele entra ninguém toca, onde ele entra nada acontece. Você já é o mais influenciado e não sabe. Agora, esse é o maior poder de influência, é quando nós nos tornamos algoritmos sociais. Quem está me ouvindo aí, diga amém. Tu acha, rapaz, você é tão previsível. Filha, você é tão previsível. Eu sou tão previsível que, sistemicamente falando, se você entrar na minha lupinha lá do meu Instagram, que aí você teria que entrar no meu perfil, né? Como administrador e não como observador. Se você clicar lá na minha lupinha, o que a lupinha vai mostrar para você? Vai mostrar aquilo que eu consumo. O que meu algoritmo vai me apresentar? Que pessoas que eu não sigo, que ele vai me mostrar para eu seguir? As pessoas que frequentam a bolha da minha influência, porque ele já descobriu aquilo pelo qual eu estou interessada. Então, se eu gosto de moda, ele me oferece moda. Se eu gosto de mensagem, ele me oferece mensagem. Se eu abro muito rios que fala sobre Deus, ele me oferece muito rios de gente falando sobre... É assim ou não é? É assim ou não é? E você está aqui pensando que não pode ser influenciado só porque cristão toma ceia e vem na igreja. Você está aqui achando que está totalmente fora da bolha.
O que eu gosto é da visão de Paulo, aonde ele vai falar categoricamente: não vos conformeis com este mundo. Então ele parte da ideia de que há sim uma aceitação, há sim uma influência. E aí ele vai dizer: mas transformai-vos. Isso aqui é um verbo de ação. Transformai-vos. O que ele está dizendo? Não espera só vir de cá. Pega o que você tem daqui e também joga para lá. Por quê? Porque quem não está influenciando estará sendo influenciado. Eu vou falar rasgado. Quem não escolhe acabará escolhido. Para quem você acha que vai os votos em brancos? Para quem você acha que vão os votos de quem decidiu não votar em ninguém? Isso tudo é administrado de acordo com a maioria partidária. Então sai dessa ideia de que quando você fica quietinho você não está se envolvendo, de que você é neutro. Pois eu vim falar rasgado. Não existe crente neutro. Assim te diz o Senhor hoje: escolhe o teu lado, escolhe o teu lado, escolhe o teu lado, porque quem não escolhe será escolhido, e quem não está influenciando é porque já foi influenciado. Não, Camila, é que eu não gosto de confusão. Não, Camila, é que eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Pois Paulo vai dizer: quando vocês forem questionados acerca da razão da vossa fé, ele não discorre, não. Ele diz: estejam preparados para argumentar qual é a razão da vossa fé. Se o que você está ouvindo não é algo que deve ser dito, então abra a tua boca e comece a falar aquilo que precisa ser dito. Só não caia na ideia de achar que ficar quieto é melhor. É porque assim eu não entro em confusão. E assim também você não converte. Assim também você não influencia. Assim também você não entra em nada. Ah, Camila, mas ninguém me persegue. Também não é percebido porque não está fazendo nada. O que isso significa? Que significa que você é irrelevante. Você quer ser irrelevante? Então vá buscar outra religião. Porque quando Jesus veio ao mundo, ele disse: não cuideis que eu vim trazer a paz, mas a espada. Eu vim colocar o filho contra o pai contra filho, a mãe contra a nora, a nora. Que é isso, Camila? Jesus é de confusão? Não, Jesus não é de confusão não. Mas ele tem uma opinião esclarecida. Ele dizia: quem comigo não ajunta, espalha. O que ele está dizendo? Quando eu falo, eu não falo para espalhar, eu falo para juntar. Quando eu falo, eu não falo para trazer confusão, eu falo para trazer a paz. Quando eu falo, eu não falo para trazer a desordem, eu falo para trazer a justiça. Só que quando você fala, você diverge opinião. Porque quem é da luz vai acender, mas quem é das trevas vai ficar constrangido quando a luz se acender. Jesus vai dizer: eles não me rejeitaram porque eu era luz, eles me rejeitaram porque eles não queriam sair das trevas, porque a luz revelava nas trevas que as suas obras eram mais. A Bíblia diz que a medida do justo, quem está me ouvindo completa por favor, que a medida do justo, a medida do é quem denuncia a medida do injusto. O que a palavra de Deus diz é que o injusto não é medido pela injustiça que ele pratica. Vamos supor que o injusto está fazendo tudo que não é errado. Um ímpio está fazendo tudo que não presta. Se não tiver uma régua na sociedade para poder dizer o que é justo, ele vai fazer o que é injusto e ainda vai ser aplaudido. Não tem 6 anos, e eu me lembro. É que eu tenho que usar termos técnicos aqui por causa de negócio de transmissão, porque eu não quero derrubar o canal de ninguém. Mas não tem 7 anos, e eu me lembro quando a pedofilia foi tramitada para ser compreendida como uma prática não irregular, mas educacional, através de manutenção daquele deputado que há alguns anos atrás retirou-se em determinada votação. Camila, você está falando de coisa política? Não, eu estou falando de luz e trevas, irmãos. E aí, escute isso. O que a palavra de Deus vai dizer? E aí agora quem está na internet que gosta da gente, mas só gosta da gente enquanto a gente não manifesta as obras justas. Vocês têm que entender que o evangelho não se destina a dizer só o que podemos, mas também a dizer o que não devemos. Quando Maria encontrou Jesus, e os anjos, na verdade, encontraram ela no sepulcro, eles disseram:
Ele não está aqui. Ele não disse ele já ressuscitou. Antes de dizer ele já ressuscitou, primeiro ele diz ele. Com o passar dos anos, desenvolvemos a crença no Evangelho por influência da massa, para a gente não ser perseguido, humilhado. Começamos a ficar com medo. E aí começamos a usar o Evangelho como uma palavra que só diz aonde ele está. E usamos o nosso tempo, nossas mensagens e nossos louvores apenas para dizer aonde Jesus está. Só que eu vejo os anjos dizendo para Maria, ele... Evangelho não é só dizer aonde ele está, evangelho também é ter coragem de dizer aonde ele não está. Ele não está aqui. Então a palavra de Deus diz que a medida do injusto não é medida pela injustiça dele, mas pela justiça do justo. Aí você pensa, Camila, então basta eu ser justo para a injustiça ser manifestada? Também, mas o que a Bíblia também diz é que o justo não só faz justiça, mas ele aborrece o injusto. E qual é o nosso problema? O algoritmo social está mudando a gente. E o que a gente está virando? Caramelo que não quer aborrecer ninguém. Mas como disse Spurgeon, não fomos chamados para ser o caramelo, fomos chamados para ser o sal da terra. Sal da terra. Desejos desenfreados estão perdendo o poder de frenagem. Porque a verdade é que nós estamos sendo influenciados para desejar coisas que não deveríamos desejar, mas estamos sendo influenciados gradativamente e sem perceber. Cada novela, cada filme, cada série, cada doraminha inocente, eu me amarro num dorama também. Aqui não tem hipócrita, irmão. Tem não. Não falo com tanta autoridade porque estou acima de vocês. Falo com tanta autoridade porque sou tão tentada como qualquer um aqui. Então eu sei do que eu estou falando. E é por isso que sua cara de brisa, de não estou entendendo. A mim não convence não, campeão. Pode estar vestido de crente, com cara de crente. Mas crente tu criou hoje, eu estou para ver, hein? Quer saber que a minha blusa está até escrito varoa. E aí, Camila, e aí que isso não quiser dizer nada? Não quer dizer nada. Se eu não estiver influenciando, não com aquilo que eu visto, com o que eu uso, isso também conta, mas com aquilo que eu penso, com aquilo que eu sei, com aquilo que eu manifesto. Ocorre então que esse povo no meio do povo parecia povo, mas não era parte do povo. Teve desejo de comer outro alimento, mas eles não têm o acesso. Então o que eles fizeram? Imprimiram em Israel o desejo que era. E agora Israel está chorando lágrimas de um desejo que originalmente falando nem era seu. Camila, eu não estou entendendo, vai entender agora. E se eu te disser que boa parte das frustrações que você trata na sua terapia não pertencem originalmente a você? E se eu te dissesse nessa noite que boa parte das lágrimas, das frustrações, das dores que você jura serem suas, na verdade é fruto de uma comparação de uma vida que você queria ter, porque olhou a vida de alguém e achou que a vida dele tinha que ser a sua vida. E ainda tem aqueles que só estão chorando porque estão vendo a pressão familiar, comunitária, de gente que está derramando sobre você anseios do que eles não realizaram, mas querem que você realize, para que eles se sintam realizados em você. Quanta gente eu conheço que não paga preço nenhum de santidade, não jejua, não ora, não lê a Bíblia, mas se ver eu não jejuando, não orando e não lendo a Bíblia, fica escandalizado. Por que fica escandalizado? Por causa da ausência da minha espiritualidade? Não, por causa da ausência da própria, porque tudo que eu não sou capaz de fazer em mim, remonto porque eu quero que alguém faça, para que eu me inspire naquilo que eu não consigo fazer. Quantas lágrimas, quantas decepções
que nada mais revelam do que a dor, a frustração, o trauma de alguém que não tem o acesso que eu tenho, não tem a oportunidade que eu tenho. Então quer me ver entrar aonde ele não entra, quer me ver fazer aquilo que ele não faz, porque sabe que se não for através de mim e através de você, ele não vai acessar aquilo que ele quer acessar. Aí você diz: Camila, nada a ver, nada a ver. Por que quando esse amigo que não se converte peca, ele procura você e conta tudo? Você ora por ele, ele se sente aliviado, você se sente pesado, mas daqui a 3 meses ele cai de novo no mesmo lugar, o mesmo pecado, volta de novo e conta para a mesma pessoa. Porque ele quer o acesso que você quer dar, não o acesso que ele deveria ter, porque ele não quer pagar preço para entrar pelo acesso que você entrou. Não, vamos falar abertamente que hoje eu vim, meu irmão. Hoje eu vim compreendendo que o que eu tenho vem da mão de Deus e não do homem. Então Israel está chorando por um desejo que originalmente falando nem era dele, nem era dela. Originalmente falando nem era. Só que é o poder de influência que as pessoas exercem sobre nós. A gente passa a desejar sonhos que a gente nem era nosso. Mas é porque viu o outro falar e falou: isso aí é bom. E passou a desejar coisas que era boa para o outro e pensou: já que eu não tenho nenhum, isso vai ser bom para mim também. Quanta gente que passou a gostar de alguém só porque outro alguém disse que estava gostando também. Gente, eu já fui adolescente. Se 3 gostassem de um só, as outras 6 gostavam também. Israel está chorando lágrimas que nem são originalmente suas. Deus te trouxe hoje aqui, e o que Ele está dizendo para mim e para você é: passa o filtro aí e veja o que vale a pena chorar mesmo. Eu caminho para encerrar aqui, ó. Para Israel endossar, tem um crente aberto, hein? Para Israel endossar, que era legítimo o desejo, porque quando Deus não apoia o desejo que a gente endossa. Para Israel endossar o desejo, ela vai começar a falar com Moisés para falar com Deus, dizendo assim: vamos nos lembrar do Egito. Se o que você quer ter no futuro tem que te levar como referência a ver o que você tinha no... Isso que você está desejando não presta. Se a referência que você quer usar para... Ei, eu vou falar, preste atenção. Se a referência que você quer usar para legitimar o que você quer ter no futuro, se isso está no Egito, se isso está no lugar aonde Deus te tirou, ouça, o que você está desejando não presta. Menina, fulano me lembra um namoradinho que eu tive lá no Egito, sai fora. Aí esse esquema, esse negócio aí, eu sei como é que isso funciona. Saí naquela época, eu fazia uma pirâmide lá atrás que também, sai fora. Se a referência do que você está desejando no presente está na casa da servidão do seu passado, vaza. Não diz que vai orar não, diz: eu não assino esse contrato. Não diz que vai pensar não, Deus está dizendo: nem traz esse assunto para mim. Eita, Deus está falando aqui com alguém. Tem gente que recebeu oportunidade de negócio daquilo que não deveria, e você está dizendo assim: esse negócio é tão bom que eu vou orar. Vai que Deus quer, pois Deus está me usando para dizer: se é a referência dele está lá na casa da servidão, não fale comigo sobre isso. Esse povo aqui, meu irmão, vai usar de referência o Egito. Vamos nos lembrar do Egito. Aí é nessa hora que... Porque para endossar, vamos nos lembrar do Egito. Isso aqui já me irrita. Eu não quero me lembrar de onde Deus me tirou. Eu não quero tirar o meu corpo de lá e a minha mente continuar lá.
Eu não quero ter parado de fumar e continuar vendo as marcas de cigarro. Eu não quero ter parado de beber e continuar vendo as marcas da bebida. Eu não quero ter parado de ir aos lugares aonde se dançava até o chão. E não adianta mais, eu não vou lá, mas trazê-los todos para a minha casa. De que adianta? O seu corpo não está lá, mas a sua mente está lá. Você não está mais no prostíbulo, mas o prostíbulo está no teu banheiro na hora de tomar banho. Do que adianta? Do que adianta? Do que adianta? Você não está mais na boca de fumo, mas a cocaína ainda é guardada em saquinhos na gaveta da sua cômoda. Deus está dizendo: eu vou visitar a tua gaveta, eu vou te visitar nos teus banheiros, porque não basta eu ter tirado o teu corpo de lá, eu também quero que a tua mente saia de lá. Egito não é referência, Egito não é referência. Seja profeta para esse crente que está assustado. Bota a mão no ombro dele e diga: Egito, não, você está sem graça. Seja profeta. Bota a mão no ombro dele e diga: Egito não é referência de nada de bom. Tira a tua mente de lá. Tira a tua mente da mulher que não é tua. Tira a tua mente da família que não é tua. Tira a tua mente dos negócios ilícitos. Tira a tua mente da casa de Faraó. Egito não é referência de nada. Egito é referência da tua escravidão. Egito é referência da tua prisão. Egito é referência do teu desprezo. Egito é referência do tempo que você andou em silêncio com Deus. Egito é referência de quando você não tinha referência. Deus está dizendo: estás pensando que eu só tirei teu corpo? Eu tirei teu corpo e eu trabalho na tua mente. Eu tirei teu corpo e eu trabalho nas tuas abstinências. Deus está dizendo a alguém aqui: tu não vai passar por um processo mais severo do que o razoável, porque eu vou tratar do teu sangue, e esta abstinência não fará você voltar ao Egito. O Egito, ele está dizendo: eu não só tirei você dele, eu também tirarei ele de você. Eu tiro você dele e tiro ele de você. Meu Deus, eu estou sentindo a graça. Enquanto eu estou pregando, Ele está dizendo: eu tiro você dele e tiro ele de você. Eu tiro ele de você. Eu tiro ele de você. O deserto é para isso. É para tirar ele de você. Todos os processos que você vem atravessando, não é porque Deus quer te castigar, é porque é Deus tirando ele de você. É muito mais fácil você sair dele, mas é impossível se Deus não te ajudar a tirar ele de você. Israel saiu do Egito, mas o Egito não saiu. Ainda bem que eu vi. Aí eles vão dizer assim: olha, lembremos-nos do Egito. Crente que não consegue fazer o que é certo só aponta crente errado como referência. Já percebeu? O cara é crente, aí fez o que não devia. Aí alguém vai lá e julga o que ele fez. Ô cara, tu é crente, tu não podia ter feito isso não. Aí normalmente a resposta é assim: melhor do que o fulano que fez pior, fez tal coisa. Aponta um outro crente, aponta um santo, aponta um justo, e vê se você vai conseguir achar abrigo para tua sem vergonhice. Não acha? Por que eles estão querendo lembrar do Egito? Porque é o único lugar de referência para apoiar o desejo errado que eles estão tendo. Aí eles vêm e eles vão construindo. Isso aqui me irrita tanto que eu demoro até para entrar. Mas vamos entrar. Eles dizem assim, ó: vamos nos lembrar que no Egito a gente comia de graça.
Mano, eu fico irada de verdade. Porque para apoiar o que a gente quer fazer, a gente finge até. A gente finge até que era bom, que era ruim. De graça, irmão. Tinha que ser de graça mesmo, tu não tinha salário. Tu era escravo. Eu era escrava. Ou era de graça ou era roubado. Lembramos-nos dos peixes que comiam de graça. Agora vamos para a variedade. A variedade. E dos pepinos. Tu já comeu pepino? Fala para mim aí, pepino tem gosto de quê? Cara, quando a gente quer pecar, até pepino é gostoso. Quando a gente está sem referência, qualquer coisa presta. Lembremos-nos dos pepinos. E dos melões. E dos alhos silvestres. Ah, também tinha cebola. Lembremos-nos também. Aí repete, só que agora não mais os silvestres. Olha, rapaz, era uma variedade tão grande. Tinha alho silvestre. Tinha alho. Mano, eu não estou inventando. Você leu comigo. Sabe o que é isso aqui? Quando o meu desejo é desenfreado, eu torno saboroso, legítimo, até o que não tinha graça nenhuma mesmo quando eu estava lá. Só que se tu quer lembrar do Egito, vamos lembrar. Vamos lembrar. Ainda bem que eu não estava lá. Porque se eu estou lá, eu já, ó, aqui. Eu ia dizer, vamos lembrar. E nessa hora quem conhece a gente é Deus, né? Eu falei, se eu estou lá, eu já aqui. E o Senhor dizendo, se tu está lá, tu estava dizendo que queria alho. Tu estava dizendo que queria cebola. Mas vamos lá. É para lembrar do Egito? A impressão que a gente tem, a vontade que a gente tem hoje aqui, é de dizer, é para lembrar do Egito? Então vamos lembrar. Não vamos lembrar só do peixe, do pepino, não? Vamos lembrar também que quando tu era amante na casa da servidão, ele te dava a mesada, mas no dia dos namorados, ele passava com outra pessoa para poder deixar claro que ele não tinha compromisso com você. Se é para lembrar do Egito, vamos lembrar de verdade. Não vamos lembrar só do baile, do batidão, do álcool doce e do coquetel maneiro, não. Vamos lembrar também do teu cabelo vomitado em cima de qualquer lugar com o cachorro lambendo a tua boca, porque a abstinência da droga não deixava você ter consciência dos seus atos. Se é para lembrar do Egito, não lembra só do peixe, não lembra só do prazer que você sentia com 2, 3, 4 ou 5, fazendo o que não devia, antes do casamento com um homem casado, não. Se lembre também das vezes que você se viu sem roupa e não sabia onde estava. Se lembre das vezes que você foi usada porque a outra pessoa pertencia a uma família. Se lembre das outras vezes que você teve que fugir, meu irmão, do agiota, porque a única maneira de ter dinheiro era pegando aquilo que quer lembrar do Egito. Então não vamos lembrar só de pepino, não. Quer lembrar do Egito? Não vamos lembrar só de melão, não. Vamos lembrar também da depressão que você sentia, que podia botar 20, 30, 40 gotas de Rivotril debaixo da língua, mas não conseguia dormir. E não é só porque era deprimido, não. É porque tinha tanta legalidade de pecado que você também era oprimido. E você tinha cama, mas não tinha sono. Tinha carro, mas não tinha direção. Tinha roupa, mas era vulnerável. Porque o Egito levou de você toda a dignidade que você deveria ter como filho. Mas o Egito não te deixava lembrar que era filho. O Egito só te fazia achar que era escravo. E como escravo, você dependia só do que os outros davam, porque não sabia que como filho você tinha uma herança. Então agora você quer falar de pepino? Não vem falar de pepino, não. Vamos falar de quantas famílias o Egito destruiu. Vamos falar de quantos órfãos o Egito deixou. Vamos falar de quantas vezes você trabalhou pelo que não devia e recebeu bem menos do que merecia. É para falar de Egito.
domingo ia ficando, que é para você ter que tomar logo banho e ir para a vida robotizada, para passar rápido a semana, porque a única coisa que te fazia esquecer traumas e da ausência de alegria que você não tinha, era uma cachaça atrás da outra. É para falar do Egito? Vamos falar da quantidade de vezes que você frequentou festas que não queria estar e se envolveu em grupos de amigos falsos para se sentir pertencente a um grupo, haja vista que você não tinha família e não tinha nada. Aí agora você quer usar essa noite para falar comigo de pepino, Camila? Canaã é terra de uva. Canaã não é só água, é fonte inferior, fonte superior. Canaã tem fonte, poço, cachoeira. Para de usar como referência o que você teve. Comece a usar como referência o que você terá. Aquilo que Deus apontou para você. Pare de ser influenciado por conversa fiada de quem saiu do Egito, mas o Egito não saiu dele. Eu tenho uma irritação com gente que se diz cristão, com gente que comunga com a gente do mesmo corpo, que bebe do mesmo sangue, mas que quando você conversa com ele numa festa, ele sempre diz: ah, bom mesmo era antigamente. Eu tenho incômodo de gente que diz: meus amigos do mundo eram melhor do que os da igreja. É você que não está sabendo usar o maná, irmão. O maná é Deus que dá, como você administra é com você. Deus disse, ó, quem quiser fazer bolo, faz bolo. Quem quiser fazer torrada, faz torrada. Quem quiser fazer pão, faz pão. Tem gente que reclama do que Deus dá, porque Deus deu. E Deus está dizendo, você não está reclamando do que eu te dei matéria-prima para trabalho. O que você está reclamando é que você não sabe usar o que eu dei. Está enjoado de comer o que eu dei. Está fastidiado de agradecer pelo que eu fiz, porque você não dá valor ao que eu faço. Aí está querendo conversar com Deus sobre pepino, mas hoje Deus veio falar rasgado. Olha para o teu irmão e fala assim para ele: que mané alho, o quê? Sacode ele, de que mané pepino, o quê? Deus disse, ah tá, bora para desejo. Vocês querem carne? Então eu vou dar carne para vocês. Moisés, eu vou dar carne para esse povo. Eles vão comer tanta carne que vai sair pelo nariz. Rapaz, eles chatearam Deus. Se teu desejo chateia Deus, não continue pedindo. Eu vou falar de novo. Se o que você está desejando for entristecer o coração de Deus, para de pedir. Ah, mas eu quero. Irmãos, eu não quero que Deus realize nenhum desejo meu que chateia Ele. Porque senão, irmão, é carne entrando pela boca e saindo pelo nariz. Deus manda uma revoada de cordonizes. Com menos de 1,5 metro de altura, eles pegavam com a mão a cordonize e a carne que Deus mandava. Sabe qual é o nosso mal? Achar que tudo que a gente tem acesso tem que ser possuído. Pegavam a carne com a mão. Deus não os matou porque eles desejaram carne. Deus os matou porque eles comeram, como se nunca tivessem visto comida na vida. Você não pode usufruir do que Deus vai te dar sem ter desfrutado do que Ele já te... Porque tudo que Ele já te deu foi treinamento para você aprender a desfrutar do que Ele vai te... O que aborreceu a Deus não foi o desejo deles comerem carne, foi o desdém do maná. O que aborreceu a Deus não foi o fato deles desejarem carne, foi o fato deles terem comido como bichos. O texto diz que eles pegavam a carne e eles comiam muito, vorazmente. E aquilo aborreceu, porque o maná deveria ter sido um ensinamento de administração daquilo que eu possuo. Só que eles não souberam administrar e comeram como bichos. Quando Deus viu aquilo, um povo comendo carne como se tivesse padecido de fome, isso feriu o nosso Senhor. Por quê? Porque quando Deus te abre uma porta para algo maior que Ele vai te dar, você não pode entrar ali como se não soubesse transitar naquele lugar. Tudo que você viveu até hoje te preparou para aquele momento.
Então você não pode andar por aí como um esfomeado. Você não pode andar por aí como se nunca tivesse visto prosperidade. Nessa envergadura, você precisa entender que nem tudo que você tem acesso tem que ser pego vorazmente. Começaram a pegar, começaram a comer. Nessa hora, meu irmão, que brote Atavá, vale dos desejos. Deus lançou uma praga, todo mundo morreu entalado, carne saindo pelo nariz. E o texto diz que a carne ainda estava entre os dentes quando eles, opa, caíram duros, mortos. Por que isso aconteceu? Porque desdenharam do que tinham antes. E porque não souberam usufruir daquilo que tem. Agora diga para mim, Deus já sabia disso, sim ou não? Na sua onisciência, Deus já sabia disso, sim ou não? Só que quando Deus quer te dar uma lição definitiva, haja vista que você não entende a pedagogia da vida, Deus te dá o que Ele sabe que vai te matar. Aí eu te pergunto, vale a pena desejar para mim o que Deus não queria para mim? Então eu vou falar rasgado que é para todo mundo entender. Não busque de Deus só o consentimento. Busque de Deus a bênção. Porque só o consentimento, vontade permissiva, pode te matar. A palavra de Deus diz que há caminhos ao homem que parecem maravilhosos, mas o final deles é a morte. O povo morreu, acabado. Por quê? Porque não soube controlar o seu desejo. Vamos junto? Porque não soube controlar o seu desejo. Não soube controlar o seu desejo. Deus trouxe a gente hoje aqui para dizer: quer viver um 2024 maravilhoso? Não faça de 2024 o ano do desejo, faça de 2024 o ano da disciplina. Não faça de 2025 o ano das minhas realizações. Se eu te disser que realização não vem com desejo, realização vem com disciplina. Estamos desenvolvendo uma cultura hedonista em nosso meio. Que cultura é essa? Vício pelo prazer. Como que a gente está desenvolvendo isso, Camila? A gente só quer fazer o que agrada a gente, só quer fazer o que é bom para a gente. E a gente está achando que o evangelho é pílula da felicidade. Qual é o nome disso? Hedonismo. Vício pelo prazer. Cristianismo não é hedonismo. Aqui nós não adoramos Edone, aqui nós adoramos Adonai. Aqui Deus não vive para mim, sou eu que vivo para. Não vivo mais eu, mas Cristo vive. E a vida que agora vivo na fé do Filho de Deus. Camila, eu não concordo com essa parte não. Não concorda? Rapaz, a gente não controla uma dieta e quer controlar o diabo. Questões espirituais são mais altas do que as carnais, sim ou não? Só que o que nós estamos vendo, se não conseguimos controlar a própria carne, como vamos exercer governo no mundo espiritual? E por que isso está acontecendo? Porque a gente está treinando o nosso cérebro diariamente para ter prazer rápido. Então eu só quero fazer aquilo que me dá prazer. Por isso a gente é bom de campanha e ruim de vida devocional. Só que Deus trouxe a gente hoje aqui para dizer: abandone a cultura hedonista. Abandone a consciência que te leva ao vício do prazer. Hoje eu não vim dizer que você vai levar uma bênção, mas eu vim dizer que a bênção está em levar a cruz de Cristo. Abel entrega uma oferta, eu encerro aqui. Caim entrega outra, eles eram irmãos. Deus recebe a oferta de Abel, mas não recebe a oferta de... O semblante dele cai e ele fica muito triste. Com raiva ele fica. Então Deus diz para ele: Caim, não deixa cair o seu semblante. Se você trouxer uma boa oferta, como eu recebi a oferta de Abel, eu também não receberia a sua. O que ele tinha que ter feito? Ter melhorado a oferta, mas não. Ele sai dali querendo quebrar a régua do irmão. Porque quando eu não controlo o que eu não posso ter, eu quero quebrar o que o outro tem, para que não haja referência daquilo que eu poderia ter. Ele sai dali e Deus diz para ele:
Caim, controla o teu desejo, porque senão ele será sobre ti. O que Deus está dizendo para Caim? Caim, se você não controlar teu desejo, ele vai sucumbir você. Em outras versões, ele vai te matar. O que ele fez? Não controlou, matou o irmão. Aí Deus falou para ele: Caim, cadê Abel? Aí ele vai dizer: por acaso eu sou guardador do meu irmão? Abusado. Aí Deus diz: o sangue do teu irmão me clama desde a terra. Por causa disso você será maldito na terra. E debaixo de maldição, Caim vai caminhar até o fim dos seus dias. O desejo que ele não o controlou, o dominou. O desejo que ele não o controlou, o matou. Isso é de família. Deus bota uma árvore no meio do Éden, conhecimento do bem e do mal. Eva tinha acesso, mas não deveria pegar. Aí você diz: Camila, se Deus não queria que pegasse, por que ele botou a árvore lá? Porque Deus não seria um bom pai se não ensinasse para a gente que tudo tem limite. Não é sobre tirar a árvore para ela não mexer, é sobre educá-la para que ela saiba até onde são os seus limites. Deus está dizendo: tem muita coisa que você tem tido acesso, mas não significa que é tudo para você. Controle-se. Eu quero fazer uma oração agora, e só vai ficar de pé quem tiver coragem de admitir que tem áreas da sua vida que você tem coragem de dizer, não para mim nem para ninguém, mas para Deus: Camila, essa área minha aqui está sem controle. Talvez seja alimentar. Você está desenvolvendo uma compulsão por alimentos que você diz: Camila, eu como até sem fome, eu empurro a comida. É tanta ansiedade, é tanta coisa. Essa área minha está... Camila, eu estou sem controle, eu virei uma consumista, um consumista. Eu compro e continuo achando que eu preciso de coisa. Você desenvolveu uma compulsão no consumo, ainda mais agora que você sabe comprar pela internet. Todo dia tem que chegar um pacotinho, você já está ficando endividado. Camila, essa área que perdeu o controle. Camila, perdi o controle da minha vida espiritual. Se alguém não orar por mim, eu não consigo orar. Se eu não for para a igreja, eu não oro. Eu estou fugindo de Deus, eu perdi o controle da minha vida espiritual, Camila. Se tem alguma área da sua vida que você admite hoje que ela precisa de disciplina e que Deus refreie o desejo, um vício, algo que você desenvolveu, e você diz: eu preciso, Camila, da ajuda de Deus nisso hoje. Eu vou contar de 1 a 3, porque se tiver mais de um, você levanta junto e não fica sem graça. Mas se não, Camila, não tem nada não, eu nunca fui tão crente, tão santo, tão cheio. Aí você fica no seu lugar e ajuda a gente em oração. Agora não, Camila, essa mensagem me lembrou a varada que minha mãe me dava nas pernas quando eu era criança. Se tem uma coisa que eu preciso é disciplina, Camila. É 1, é 2, 3. Bora aproveitar que ela botou o povo de pé e vamos embora. Vou lhe dizer algo, viu? Mais importante do que falar de Deus é falar com Deus. Se tem uma hora que você não deveria ir embora, é exatamente agora, porque nessa hora nós não vamos falar dele, nós vamos falar. Quando eu falo de Deus para você, sua vida muda mais do que a minha, sabia? Porque não é sobre falar dele. A vida que muda não é a vida que fala dele, é a vida que fala com ele. Fecha os olhos, curva a sua cabeça aí agora. Disciplina, feche os olhos. Disciplina, curve a cabeça. Disciplina, busque uma posição de rendição, de humilhação. Force a sua mente agora a estabelecer uma conexão com Deus. Eu repreendo agora a síndrome do pensamento acelerado. Crise de ansiedade que quer te impedir de estabelecer uma conexão com Deus agora. Tantos pensamentos disputam a tua mente agora, tentando te tirar desse lugar de oração.
esse lugar que você foge muitas vezes. Quantos aqui o Espírito Santo está acordando de madrugada, mas você não ora? Você está fugindo. Sua mão está tocando mais coisas do que ela deveria, Eva. Sua mão está executando mais coisas do que ela deveria, Caim. A oração dessa noite é: Senhor, me dá poder sobre o meu desejo. A única maneira de controlá-lo é no Espírito. Então comece a pedir ao Senhor: Senhor, me empodera da tua graça, me empodera da tua palavra, me empodera da tua presença. Perdoa os meus pecados, perdoa as minhas comparações com o Egito. Humilhe-se aí agora. Senhor, faltam ainda pouco menos de 2 meses para terminar o ano. Tira de mim o sentimento de frustração, de não realização, por causa das metas que eu não bati. Vai falando com Ele, eu estou te ajudando em oração, mas fala você com Ele. As metas que eu não bati, a cifra que eu gostaria de fechar o ano batendo. Senhor, a minha mente criou réguas, metas, lugares que o meu desejo de conquistar se tornou maior do que minha vida devocional, se tornou maior do que o meu relacionamento contigo. Nessa noite eu quero te pedir perdão. Eu quero pedir agora, eu oro ao Espírito em nome de Jesus, que coloque no meu coração agora um senso de urgência para consertar minha vida espiritual, para priorizar meu relacionamento contigo. Quantas coisas eu tentei com o meu braço, eu tentei com a minha mão, mas só me levou ao cansaço, só me levou ao enfado, só me levou a olhar para trás. Mas eu quero olhar para frente. Eu quero ser grato por aquilo que a tua mão fez por mim até hoje, por ela ter me tirado do Egito. Eu não quero voltar para lá, eu não quero voltar para negócios estranhos, amizades estranhas, coisas estranhas. Deus, me guarda de achar que o que eu tive lá um dia é melhor do que aquilo que tu separou para mim no meu futuro. Me ensina a ser grato pelo que eu tenho no meu presente. Muda a minha mente, Senhor. Pai, eu quero te pedir agora, todas as vozes que não são tuas, tudo aquilo que vem para interferir no nosso relacionamento, tudo aquilo que vem para me distanciar da tua presença, cala essas vozes, traz o teu espírito de governo sobre mim, e que a minha mente, que o meu corpo, que as minhas aspirações, que os meus desejos estejam subordinados à tua vontade. Pai nosso que está no céu, santificado é o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, 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 assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, de cada dia, Senhor, de cada dia. Não é o de 2025, é o de 2024 ainda. De cada dia. Não é o de domingo, é o de hoje. De cada dia. Dá-nos hoje, dá-nos hoje, dá-nos com esse pão a alegria, não só de ter o pão, mas de saber que ele vem da tua mão, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, perdoa as vezes que desejamos os pepinos do Egito, perdoa as vezes que ouvimos o povo que está no meio do povo, mas que não é o teu povo. Perdoa pelas vezes que fomos influenciados, distraídos por cada série, cada coisa que vimos que não agradou o teu espírito, mas que continuamos a assistir como se o Senhor não estivesse ali, incomodado. Perdão, Senhor, perdão. Limpa do nosso interior toda a cultura que não é do reino. Purifica-nos, conduz-nos a um arrependimento verdadeiro nessa noite. Queremos comemorar esse 1 ano com arrependimento verdadeiro, de dentro para fora. Tira os nossos olhos do Egito, põe os nossos olhos em ti, Senhor.
Agora toda a área de desejo, Senhor, eu oro agora mesmo, em nome de Jesus. Com a ajuda do Espírito Santo, Pai, eu oro agora mesmo, em nome de Jesus. Para quem está assistindo em casa ou aqui agora, toda a área de desejo desenfreado, toda a área de desejo descontrolado, todo desejo que não glorifica teu nome, vontade da carne, vício, obra da carne, eu te peço, neutraliza agora na autoridade do nome de Jesus. Vai curando o sangue, vai passando com essa pessoa por esse processo de abstinência. Que haja cura agora mesmo, cura células que ficaram viciadas, neurônios que foram treinados pelo pecado, neurônios que foram treinados pelo hedonismo, neurônios, sistema nervoso central que foi treinado pelo vício do prazer. O sangue de Jesus tem poder. Aplica teu sangue agora do alto da cabeça até a planta dos pés e nos liberta de todo vício, nos liberta de todo hedonismo, nos liberta, visita a nossa psique, visita o nosso entendimento. Metanoia cristã, metanoia do evangelho na nossa mente. Mexe na nossa mente, Espírito de Deus. A tua palavra diz que se nós temos a mente de Cristo, andai na obra do Espírito e não na vontade da carne, em nome de Jesus. Mente de Cristo, por favor, Senhor. Estamos cansados de acordar sentindo culpa pelo que não fizemos, ou pelo que fizemos e não deveríamos ter feito. Senhor, remove a culpa e traz arrependimento e confissão. Espírito Santo, nós oramos em nome de Jesus. Vai fazendo essa obra em nosso meio essa noite. Aonde houver uma alma suplicando socorro, aonde houver uma alma clamando por ajuda, aonde houver uma mente cansada implorando socorro da parte do Senhor, Espírito Santo, age agora mesmo. Tu tem liberdade. Tira todo fardo pesado, vai quebrando todo jugo. A tua palavra diz que o jugo será despedaçado pelo poder da unção. Despedaça todo jugo, despedaça todo jugo agora em nome de Jesus. Ei! Queremos sair daqui com o teu fardo que é leve e com o teu jugo que é suave, em nome de Jesus. Aleluia. Camila, eu venho à igreja, mas eu nunca fiz uma aliança com Deus. E hoje eu queria fazer uma aliança com Deus. Eu vou te dar uma oportunidade de fazer isso agora. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, e você estava aqui pensando assim: depois que eu arrumar a minha vida eu vou. Foi Jesus que disse: gente, sem mim nada podeis fazer. Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, vai levantar a mão somente as pessoas que receberam a palavra, receberam a oração, mas ainda não haviam recebido a Cristo num ato confessional de fé. No 3, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa hoje. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais, você não arruma a vida primeiro e vem depois. Você vem primeiro e Jesus te ajuda a arrumar a vida depois. Se liberte, seja livre. No 3, se você for essa pessoa, você vai levantar a sua mão. Quero pedir o ministério de louvor quando eu disser 3, para a gente adorar só um refrão que diz: eu sou livre, nada além do sangue,
Nada além do sangue de Jesus. Essa canção ela diz assim, ó, que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Aleluia. Eu conto 1. A igreja em espírito de oração. Eu conto 2. Deixa a luz acesa, senão eu não vou ver as mãos se levantando. 2,5. Camila, sou eu. Hoje eu quero entregar meu caminho ao Senhor. Eu quero receber, nem muito nem pouco, mas eu quero ter certeza que eu só vou receber o que vier das mãos de Deus. Eu quero salvação. Camila, hoje, não é todo dia não, mas hoje eu não quero carro, eu não quero casa, eu não quero... Hoje o que eu quero é perdão, é redenção, é relacionamento com Deus. É 1, se é você, prepara. 2, Camila, sou eu. Se é você, 3, levanta a tua mão que eu quero orar por você. Isso, fica com a mão estendida. Eu sou livre. Vou começar pela galeria. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Tem mais alguém aqui? 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71. Diga! Liberdade! A igreja vai dizer agora que nos lava, que nos lava, Que nos lava dos pecados. lava, Senhor. Que nos traz restaurar. Abre a sua boca e diga: Nada além, nada além de Jesus. que nos faz brancos como a neve, E que nos faz brancos como a aceitos como amigos. aceitos como amigos. Canta, Church. Nada além, nada além, nada além do sangue. Tira o pé do chão, quem já foi livre por ele, e diga: Eu sou bora! livre, nada além. Oh, glória! Só vocês! Yeah! Santo Deus. A Ele a glória! Tudo que tem fôlego, louve o nome do seu libertador. Orebaracandalabaia, eu sou livre. Eu sou livre, eu sou livre. É. Posso ouvir um amém? Quem está feliz, diga ainda bem que eu vim.
tem que ouvir. Oh, amém. Deus abençoe você. Vamos fazer uma coisa assim hoje. Eu não sei como a gente tem feito, mas em razão do horário, vamos fazer assim. As 71 vidas que eu contei, levanta a mão de novo, vamos embora, bora, seja corajoso. Sacode a mão, sacode. Quando o culto acabar, completa a obra. Como assim, Camila? Presta atenção. Quem cuida do discipulado da igreja? Pastora Camila, elas podem vir aqui na frente e ir ali no canto, que nós vamos pegar o contato de todas elas. Tu tem coragem de sair do teu lugar correndo e vir aqui na frente agora? Camila, é comigo. Eu levantei a mão e eu vou sustentar a minha decisão. Se está na galeria, desce, desce, desce. Isso, vem. Eu gosto assim, corajoso. Vem, 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 vem. Desce, se está na galeria, desce. Se está na nave, vem. Meu Deus. Meu Deus. Podem virar de frente para o altar. Podem virar de frente para o altar. Levantou a mão, sustenta a decisão. Vem para o altar. Vem para o altar. Camila, tem que ir aí na frente. Rapaz, você já fez o mais difícil, que é levantar a mão. Completa a obra. Completa a obra. Vem, isso, vem, vem. Aqui, ó, tem mais espaço aqui do lado. Pode vir, sai do corredor, vem pra cá. Enche aqui, é tudo teu, é tudo nosso. Isso. Ele está andando mais do que os outros, percebeu? O senhor é diferenciado. Vai embora não, meu povo, a festa no céu começou agora. Quem estiver andando para ir embora, o culto não acabou não. Mas se quiserem ir, pode ir, porque a gente também só quer quem quer ficar. Vem para perto, vem para perto. Tem mais lugar aqui, ó. Aqui tem lugar também, tá? Quem quiser pegar o corredor e vir pro lado de cá. Isso, tem lugar aqui também. Parece que a salvação tá só aqui, né? Mas pode vir por aqui também. Ei.